Campeonato Brasileiro no Arena do Gol. E aí, meus amigos, mais um programa aqui falando sobre o Campeonato Brasileiro 2024. Hudson Gonçalves, Gilson Souza e eu, Daniel Costa, aqui com vocês no Arena do Gol TV. Já encaminha aí para seus amigos, compartilha, curte, comenta, porque isso nos ajuda, né, aqui embaixo, porque isso nos ajuda a fazer com que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas. Quando é um vídeo que tem bastante visualização, compartilhamento, a gente consegue continuar aí com esse crescimento que a gente vem tendo, graças à sua ajuda também. Desde já agradecemos, mas vamos falar aqui ao que interessa, que é o futebol no nosso Brasil, Brasileirão 2024. Que rodada, hein? 10ª rodada com muita emoção, com muitos jogos aqui até o fim, até o último minuto. Pegou fogo, começando com o Botafogo, então, Botafogo e Atlético Paranaense aí, que o jogo pegou fogo. Pegou, do Que início ao jogão, fim. do início ao fim. Foi um partidaço isso aí. O Atlético Paranaense foi pra cima, conseguiu fazer 1 a 0, né? O Botafogo também não ficou pra trás, um time excelente que o Botafogo tem. E caiu pra cima do Atlético Paranaense pra poder buscar o empate. Lutou até o final. Até o final. Acho que conseguiu fazer o gol no acréscimo da partida. São as duas grandes equipes aí, né, brigando lá em cima da tabela. Não poderia ser diferente, um jogo muito emocionante, né? Os goleiros se destacando aí também. Há quem diga que até o Atlético Paranaense poderia ter levado a melhor, né? Por ter pressionado mais o Botafogo, mas foi um grande jogo. Poderia sim, que o Atlético Paranaense jogou bem. Abriu o placar com o Mastriani, né? Mas infelizmente no final da partida tomou o gol do Bastos. Inclusive uma partida que teve 8 minutos de acréscimo e aos 52, no último minuto, literalmente ali, quando virou o minuto, acabou o jogo, o Botafogo vai lá e empata o jogo. E novamente aconteceu de novo com o Atlético Paranaense. Um apagar Gol de das cabeça. luzes. Uma apagada das luzes. Foi de cabeça no finalzinho da partida. O Atlético Paranaense, que talvez no jogo todo, não sei se vocês concordam, mas tenha tido um melhor futebol do que o Botafogo, apesar de o Botafogo ter jogado muito, jogando em casa, mas nos últimos minutos de jogo, ali nos 10 últimos minutos, o Botafogo ficou pressionando até conseguir realmente esse gol de empate. Exatamente. Essa é a característica da grande equipe, né? Eles não querem perder ali a vaga lá em cima. Então, essa determinação é importante no Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato de pontos corridos. Então, cada 3 pontos que você perde, o salto na tabela é grande. Por mais que eles estejam lá em cima, tem gente ali já afundando ali atrás deles ali, né? Jogo de Palmeiras, liderança. Atlético Jogo de Paranaense. liderança, né? Jogo de liderança. Quem vencesse ali assumia a ponta. E devido à O Botafogo já proximidade- estava, mas o Atlético ganhando passaria o Botafogo. Devido à proximidade dos 6 primeiros colocados, cada rodada muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. E perdeu, vai ficando pra trás. Vai ficando pra trás, né? Logo depois tivemos Atlético Goianiense e Criciúma, um jogão também, Atlético Goianiense que perdeu em casa, inclusive com o seu técnico Jair Ventura, que foi demitido, porém a torcida totalmente contra essa demissão, algo inusitado, né? Quando não tem uma boa campanha, normalmente a culpa é do técnico, a torcida já quer logo a demissão, e nesse caso a torcida pedindo a volta do técnico, que ela não concordou com a demissão junto da diretoria. E o Criciúma que conseguiu essa vitória aí fora de casa. Porque aqui, infelizmente, né, não é como na Europa, né? Aqui no Brasil, o treinador não trabalha muito tempo. Às vezes não tem nem tempo de mostrar o que ele sabe, o que ele tem que fazer na equipe, e já vai lá e manda o cara embora. Tem que mudar essa mentalidade, né? Mudar essa mentalidade, porque isso atrapalha. Você num campeonato desse, de longa duração, né? Que é o Campeonato Brasileiro, você tem que dar um tempo para o técnico desenvolver. Você não dá um tempo, se você não dá um tempo para o técnico de desenvolver e tira ele, você vai dar tempo para o outro que vai vir? Não vai dar. Maus resultados também vai sair. E assim, isso atrapalha muito o desenvolvimento do clube, do time, né? Exatamente. Criciúma de Santa Catarina, de grandes amigos nossos aí, um abraço para todos vocês aí de Santa Catarina, torcedores principalmente do Criciúma. E também tivemos aí, e não só esse trabalho dos técnicos, mas eu diria talvez que na Europa eles fazem um planejamento antes da contratação. Sim. Ou seja, Exatamente. vamos contratar esse técnico e o plano para ele é esse. Vamos ver se ele se encaixa, marca uma reunião, chama toda a comissão, se encaixa nesse plano? O que vocês acham? Ajusta aqui, ajusta ali, fecha e faz o plano se cumprir. Não simplesmente contrata, vai lá cobrir um que estava lá, que o time não estava bem e vamos ver se esse melhora. É feito um planejamento antes, coisa que aqui no Brasil, poucos times, nos dias de hoje, a gente vê isso. Flamengo, Palmeiras, o Atlético, depois que virou SAF, está conseguindo também desenvolver isso bem, e o Bahia, que montou esse planejamento junto à SAF, inclusive foi fazer, nós falamos no primeiro vídeo do Campeonato Brasileiro desse ano, se você não assistiu,
olhe aqui na nossa coleção de vídeos e assista. Nós falamos sobre esse crescimento do Bahia, que ele não veio à toa, só contratou e melhorou, não. Uma coisa organizada. Eles foram lá para Manchester para treinar lá, exatamente aprender com o City, que é o principal time do grupo lá com o Manchester City, o que eles estão fazendo para que a gente venha aplicar esse planejamento também aqui no Brasil e funcionar dentro de campo, nos resultados. E não é à toa que está aí o Bahia lá entre os primeiros colocados do campeonato. E o Flamengo mesmo, quando estava bem, né, que foi no tempo do Dorival, dispensou o treinador. Tinha ganho Libertadores, Copa do Brasil. Não foi, ele tá bem, então vai prosseguir. Não, tiraram o cara, pra quê? O próprio Renato Gaúcho, quando estava no Flamengo, né, nessa vinda dele, de repente, fora Renato. E deixou o time numa boa classificação, com bons resultados, mas fora Renato. E vocês veem que depois que o Dorival saiu do Flamengo, o Flamengo deu uma caída. O Flamengo deu uma caída contra todos os técnicos aí que não encaixaram, mas porque não foi montado um planejamento. Exatamente. E desde o último para cá, agora principalmente com o Tite, foi montado um planejamento. Sim. O Flamengo entendeu que tem que ter um planejamento. Até por conta de um exemplo que nós temos aqui no Brasil do Palmeiras, todo o planejamento, até para a saída desses meninos que estão vindo, outros já subiram da base. Já temos lá o Estevam se destacando, o Endrick acabou de sair, o Estevam já estava junto com ele e já está lá. Então você vê que tem um planejamento em cima, né? Não tem sido à toa. A gente tem visto isso na Série B no Sport, o Sport que vem montando uma estrutura totalmente em cima disso. Então vende-se um jogador e o investimento é feito na base, porque é da base que hoje vão vir os jogadores que vão para o time principal, para poder chegar numa Série A novamente e para poder montar essa estrutura do clube. No Flamengo, você vê esse menino que vem jogando mais, aí o Tite vem colocando ele, que é o Lohan, que vem se destacando também, né? Você vê que quando se organiza, o pessoal da base tem uma oportunidade de mostrar aí a qualidade do pessoal da base aí no time principal, né? Exatamente. Talvez uma grande surpresa dessa rodada tenha sido São Paulo e Cuiabá. Cuiabá vence o São Paulo jogando dentro de casa. 1-0. Realmente foi surpreendente. Um jogo surpreendente mesmo, porque aí qualquer um apostaria que São Paulo ia ganhar, que vencer essa partida. Né? Gol de Eliel aos 36 minutos do segundo tempo. Mas também, né, o Cuiabá jogou uma partida excelente contra o Fortaleza. Sim. Ganhou de 5-0 e já veio empolgado por essa partida aí. Exatamente. Mas uma surpresa de qualquer maneira, né? Até pelo sim, trabalho que o São Paulo vem apresentando nesse campeonato, desde a contratação do técnico. Excelente técnico, fazendo um excelente trabalho, assim como o do Botafogo, que é o teu amigo lá que você gosta bastante do Fogão. Não, tô gostando. Acho que você tá virando Botafogo, hein, cara? Não, pior que não. Sei não, hein? Tite, vê lá, hein, Tite, dá uma olhada aqui no garoto, que ele acha que ele tá largando o Mengão e indo pro Fogão. Porque pra mim é o seguinte, pra mim o Botafogo é um time que há um tempo atrás aí, ele vinha muito ruim também com esse problema burocrático por trás aí extra-campo, né? Como tem acontecido com o Vasco. Então você vê o Botafogo hoje com essa estrutura, o técnico veio de fora, muito se fala de, né, ainda é uma polêmica de trazer técnico português, técnico não sei de onde, e esse técnico do Flamengo, do Botafogo, desculpa, ele vem fazendo um bom trabalho, e ele é um técnico de personalidade, ele não tem medo de arriscar, de tirar uma grande estrela do time, de sacar aquela grande estrela e botar um outro e o sistema dá certo. Isso que me chamou a atenção no técnico Arthur Jorge, é exatamente esse fator. E eu também torço pelo futebol em geral, né? Aqui do Rio, por exemplo, no caso do Vasco, que o Vasco se estruture também em algum tempo aí, para poder também começar a fazer como o Botafogo, começar a crescer, né, nos campeonatos. E ele é o que entrou nessa partida, inclusive, do Cuiabá, aos 34 minutos, e aos 36 ele faz o gol. Ou seja, entrou para fazer o gol e ter essa vitória aí em cima do São Paulo, né? O São Paulo, que com essa derrota caiu para a 7ª colocação, ou seja, estava com uma oportunidade de encostar nos primeiros ali, de chegar na ponta, né? Vinha a cada rodada tendo esse desenvolvimento, mas acabou perdendo aí, vinha de 2 vitórias, 2 empates, e acaba tendo essa derrota e acaba já caindo uma posiçãozinha na tabela, não se firmando ali na frente. E os clubes, como eu estava falando agora até, desculpa te interromper, o Gilson, os clubes o Botafogo, a gente falou que o Botafogo lutou até o final ali, até o último minuto, como foi também o caso do Flamengo, né, contra o Bahia. O Botafogo lutou até o final ali, conseguiu um empate, né, porque essas situações que aconteceu com o São Paulo vai acontecer ao longo do campeonato, né, porque todos os times eles querem ganhar, estão jogando para ali para ganhar. É que a surpresa às vezes eu acho que fica quando o time que vem se desenvolvendo,
cola nas cabeças, perde para um time que está lá na zona de rebaixamento. Exatamente. Eu acho que essa é a pior surpresa, porque você vê um Botafogo empatando com o Atlético Paranaense, os dois disputando a liderança, talvez não seja uma surpresa. Mas sim, você vê sim. o Cuiabá, que vinha mal, que não conseguia vencer de ninguém, que daí sai da zona de rebaixamento de uma rodada para outra, e aí ganha do São Paulo em casa, que está disputando para ficar entre os primeiros, fica uma grande surpresa. E esses times têm, né, vamos dizer assim, com todo respeito ao time do Cuiabá, esses times considerados aí um time um pouco inferior que esses grandes, que o São Paulo, Palmeiras, enfim. E o inferior Botafogo. não é em campo, né, pra gente falar dos atletas, é inferior de investimentos, de estruturas, exatamente. é algo que vem muito de cima do que um atleta ali embaixo, Algo né? fundamental para o clube desenvolver, Exatamente. né? Geralmente esses clubes eles pregam isso, às vezes eles vão surpreender aí, vão ganhar o jogo e você vai perder 3 pontos e a tabela do Brasileirão ela se altera rápido, né? Oscila muito. Sim. Semana passada o Cuiabá estava na zona. Não, a zona de rebaixamento mudaram os 4 Você vê, times. Agora já está em 13º. Os 4 times da zona de rebaixamento são outros times. Em 2 rodadas simplesmente mudou todos os times da zona de rebaixamento. Campeão de Libertadores lá. Não, já falaremos sobre isso. Nos aguarde, assista esse vídeo até o fim e você vai acompanhar o que nós vamos falar, vamos trazer hoje para vocês dos times da zona de rebaixamento. Logo depois disso tivemos Fortaleza e Grêmio. Fortaleza jogando em casa no Castelão, Fortaleza que vem oscilando nesse Campeonato Brasileiro. Nas últimas 5 partidas que vem disputando aí, ganha, perde, ou seja, não se firmou ainda ali, mas ganha do Grêmio agora jogando em casa. Um excelente jogo também contra o Grêmio e muitos cartões, um jogo muito trucado, cartão vermelho inclusive para um jogador do Grêmio, para o PP, e o Renato Gaúcho já havia informado para a imprensa, havia informado que o Grêmio sofreria, principalmente nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, devido a poucas peças de reposição, devido a essa situação toda de o clube não poder estar jogando na sua casa, sim com o mando de campo, mas não na sua casa, sabendo da pressão do caldeirão que o Grêmio coloca ali, inclusive dos jogadores, né, de poderem treinar no seu centro de treinamento, dentro do estádio, em diversos momentos, e perderam isso tudo. Então o Renato sabia dessa dificuldade, informou os torcedores, inclusive, olha, pode cobrar, mas saibam que a nossa estrutura vai vir só para o segundo turno. Ele avisou antes, né? Ele avisou antes. Avisou antes de começar os jogos, as rodadas do Brasileiro. Ele já sabia que ia acontecer tudo isso. E tá oscilando, né? O Grêmio ganha uma, perde outra. E a gente comentou isso, né? Em alguns vídeos atrás, a gente comentou sobre ser um desafio esse Campeonato Brasileiro de 2024, ser um desafio devido ao que aconteceu no Sul, tanto para o Grêmio quanto para o Internacional, que o Internacional vem até se destacando mais aí do que o Grêmio nos resultados também. Juventude também. Juventude sim. também. O Internacional que joga contra o Corinthians e ganha de 1-0 do Corinthians, um Corinthians em crise, um Internacional tentando se firmar aí nesse meio para cima da tabela, para não ficar colado ali no pessoal da zona de rebaixamento, mas ganha de um jogo apertado, um jogo magro, 1-0, um Corinthians lutando, é nítido isso, que o Corinthians vem em campo realmente ali dentro, lutando para sair dessa situação, apagar um pouco essa crise financeira que vem vivendo. A torcida, inclusive, foi cobrar. O presidente, assim como o Vasco também teve essa situação essa semana, o presidente do Corinthians tem colocado a cara a tapa, não tem deixado para lá, ele falou, olha, eu assumi agora, eu estou acabando com essa podridão aqui de dentro, alguns estão pedindo para sair, não tem dado satisfação para vocês, ou seja, pensem o que vocês quiserem. Ele não falou em nenhum momento que essas pessoas estão envolvidas com a crise financeira que o Corinthians tem apresentado agora aí de mais de 1 bilhão de dívidas, né, inclusive do estádio, com possibilidade até de perder o estádio que foi construído por conta de não pagamento de parcela, né, tentando ali sempre desenrolar no último minuto ali, mas o Corinthians mais uma vez perde aqui e agora entra na zona de rebaixamento em 18º com 7 pontos. Essa partida aí não ajudou muito não, né? Exatamente, afundou, né? E quando a gente olha para os times da zona de rebaixamento, olha os resultados. Grêmio com 5 derrotas seguidas, Fluminense com 4 derrotas e 1 empate, Corinthians com 3 derrotas e 2 empates, e o Vasco da Gama aqui com 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. Ou seja, total decadência de grandes times com Libertadores, Fluminense atual campeão da Libertadores, em último no campeonato, com apenas 6 pontos. O Corinthians, apesar de ser um clássico, né, Corinthians e Internacional, são 2 grandes equipes, o Corinthians fez um clássico também agora há pouco tempo com o São Paulo, que fez um grande clássico. Né? O jogo foi lá e cá, um jogão, mas tem que ter um ganhador também, né? Sim. Infelizmente, ou vai empatar ou alguém vai ganhar, e o Internacional levou a melhor dessa vez.
Exatamente. Depois desse jogo tivemos Cruzeiro e Fluminense. Aqui o Cruzeiro afundou o nosso Fluminense aqui do Rio, infelizmente. Meus amigos tricolores, eu acho que está na hora de vocês irem lá cobrar também, hein? Não, já estão cobrando, né? Já Fernando Diniz totalmente pressionado, mas eu fico imaginando, será que o problema é o Fernando Diniz? Eu acho que... Cara, eu acho que é tudo. Eu acho o treinador, os jogadores, é todo mundo. O Diniz está errando daquela mesma forma que já comentamos. Ele não muda nada, continua a mesma tática. Os jogadores, eles sabem que tem o mesmo, mas a equipe já está pedindo mudança. Mas ele não quer mudar, parece que quer ficar naquilo ali, na mesmice sempre, não quer manter aquilo. Como deu certo no ano passado, campeão da Libertadores, ele quer manter aquele projeto para esse ano, mas não está dando certo. Tem que mudar alguma coisa. Tem que mudar alguma coisa. O time muda, né? Mas o Arias foi para a seleção dele, aí entra um jogador, mas o que o Diniz tem proposto aí para o time do Fluminense, em termos de tática, de substituições, não está correspondendo. Você vê que o Martinelli tomou uma finta, né? Tomou uma amadora? Uma finta daquela. E o cara você tem no futebol do Arena do Gol ali, pô? Se eu não me engano, o William do Cruzeiro foi quase dentro do gol. Entendeu? Isso é um absurdo. Tipo assim, tudo bem que o Cruzeiro é uma grande equipe, gente. O Cruzeiro totalmente estruturada naquele planejamento que nós falamos de outros clubes. O Cruzeiro, com essa venda do Ronaldo, tem montado essa estrutura, esse planejamento. Está se fortalecendo. E o que me chamou a atenção, que eu já venho comentando aqui, porque o Fluminense é um time de uma idade mais avançada. Porém, nesse jogo agora, tinham muitos jogadores novos, né? Mas o Cruzeiro, uma coisa que o Cruzeiro deu banho ali foi o preparo físico. O Cruzeiro é um time muito duro, um time que marca muito em cima, um time muito compacto na marcação, e o Fluminense não conseguiu desenvolver, né, durante a partida, e acabou perdendo, né? O resultado que deixou ele numa situação muito difícil, o último colocado do campeonato, e agora para o Fluminense se recuperar, realmente o Diniz tem muito trabalho a fazer. Como também eu já tinha comentado, que por ter muitas peças de idade mais avançada, o rendimento não vai ser o mesmo, principalmente no segundo tempo. Exatamente. Vai cair. Não vai render os 90 minutos. Não é um garoto de 25 anos. E ainda tem o Thiago Silva agora aí vindo, jogando num alto nível, mas junto com o Marcelo, junto com o Felipe Melo, com um nível de idade lá em cima, com o Cano também, que não vem conseguindo marcar gols. Mas então, o Cano é exatamente o que eu ia falar. O Daniel, o Cano, ele tem jogado, eu acho que o Diniz ainda não reparou nisso, ele tem vindo muito recuado, voltando muito. Entendeu? O Cano é aquele jogador tipo Pedro, ele tem que ficar ali na área e fazer gol, que é o que ele sabe fazer. Joga a bola pro Romário, que lá ele decide. Exatamente. O Cano é o jogador que espera a bola lá no pé dele, lá na frente. E o Cano tem a diferença, que o Pedro ainda sabe jogar, sabe trabalhar a bola. Sim. Mas o Cano, ele é finalizador. Ele é finalizador, exatamente. Ele é o cara que a bola chega pra ele, ele vai matar a partida. E justamente pela média de idade que nós falamos, ele não vai aguentar ficar indo e voltando, não tem como, cara. Não tem como. Entendeu? Meio campo também é a mesma coisa. Isso é um dos problemas que o Fluminense tem. Um dos problemas. Aquela zaga do Fluminense. Não vai aguentar os 90 minutos. Não vai. A zaga, então, que não nem vai aguentar. Marcelo não vai aguentar. Muitos ali não vai aguentar. A preparação física deles está... Faz toda a diferença também. Faz toda a diferença. É um grande desafio que o técnico que o Fernando Diniz tem. E a diretoria. Porque se trocar o Fernando Diniz, tem que pensar muito bem quem vai colocar. Exatamente. E quem vai contratar. Porque se mantiver o mesmo time, vai sofrer do mesmo jeito. É aquela história. Vamos pensar. Poxa, deu certo o Fernando Diniz à frente, com esse mesmo time, foi campeão da Libertadores. Tudo bem que cada campeonato é um campeonato, porém é o mesmo time. Então vamos pensar o que fazer para tomar uma solução, se é tática, se são peças ali, enfim, eles têm que chegar numa conclusão, entendeu? Porque como nós falamos agora há pouco. É competição diferente, né? Mas é o mesmo time. Não, eu sei, mas o mata-mata é diferente no campeonato de ponto corrido. Mata-mata é uma final, né? Cada jogo é uma final. Jogo é uma final. Então, a mente do jogador, o trabalho que é feito do técnico, de toda a comissão. No decorrer do brasileiro, a gente vai buscando pontuação, mas isso não vai dar certo. Mas aonde eu quero chegar? Né? Eu quero chegar onde nós estávamos falando agora há pouco, sobre o caso de troca de técnico. Vai botar um técnico novo, se aconteceu o que aconteceu com o Flamengo. Né? O Flamengo trocou de técnico, só foi decaindo. 2, 3 vezes, com a mesma equipe também, né? Exatamente. E o Flamengo ainda com uma equipe muito melhor nessas trocas de técnico, né? Do que o Fluminense. Porque o Fluminense vai trocar o técnico e não vai ter que repor dentro do campo. E o Fluminense ainda tem dois problemas, né? Que está previsto aí a saída do Arias,
né? E a saída também do André. Não, e eles vão, se eles for usar o Arias como desculpa também, não vai dar certo. Exatamente. O Flamengo perdeu 5. Sim, exatamente. Mas isso mostra, nós falaremos isso mais a fundo em outros vídeos, mas isso mostra o despreparo financeiro dos nossos clubes aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, tirando o Flamengo, que já vem de alguns anos essa estrutura, e o Botafogo depois que virou SAF. Mas isso mostra essa disposição financeira que não foi realizada dentro do clube, de organização e de planejamento. Por que isso? O Fluminense, se a gente considerar friamente, acabou de ganhar a Libertadores, um dos campeonatos que mais paga no Brasil inteiro em todos os jogos, né, junto com a Copa do Brasil. E aí você vê um time que acabou de ganhar, vende o Nino, ou seja, entra mais alguns milhões e não consegue contratar ninguém. E não traz nenhuma peça de reposição e não levanta nenhum jogador novo da base de destaque. Não contrata ninguém de algum clube do Brasil ou da América do Sul, como muitos times no Brasil têm feito, indo lá e né, traz jogadores com opção de compra lá na frente e não consegue ninguém. Ou seja, mostra o buraco financeiro que o Fluminense vinha já atrás, teve que tampar esse buraco, talvez agora perca mais 1 ou 2 jogadores e traz o Thiago Silva como se fosse salvar o Fluminense e a gente sabe que não vai. E a gente sabe que não vai. Então, olha só a situação financeira, o que ela causa no clube, né? É uma destruição. Né? E aí quando a gente olha aqui para esses times que estão na zona de rebaixamento agora, Fluminense, Grêmio, Corinthians e Vasco, todos passando por dificuldade financeira, talvez com exceção aqui um pouco o Grêmio, mas com esse problema todo que aconteceu lá, né, nesses últimos meses aí. Ou seja, olha que a disposição financeira, destruição, né, nem disposição, mas a destruição financeira fez com os clubes. E já tem uns exemplos aí bons para eles poderem seguir, né? Muito se falava do Flamengo, né? 2019 e tal, agora tem o Palmeiras, agora tem o Bahia, que tem uma estrutura muito boa, Atlético Mineiro. Exatamente. O Cruzeiro, com essa recuperação toda que aconteceu. Esse rapaz que assumiu agora, aí, amigo do Ronaldo, ele tá vindo com uma proposta muito boa, né? Grandes contratações, você vê que o time do Cruzeiro melhorou bastante, melhorou muito, né? Em contratações e em estrutura. Você vê que ele não está contratando o salvador da pátria, ele está contratando de forma estrutural para ter um time de longo prazo, de médio e longo prazo. O Wallace, que é do Udinese, que o Flamengo queria contratar no passado, eles vão trazer. Estão negociando para trazer. O Cássio nesse jogo não jogou também, não estreou, né? O Cássio. Exatamente. E tivemos aqui também um jogaço de Vitória 4, Atlético Mineiro 2. Lembrando que o Atlético Mineiro perdeu para o Palmeiras também na outra rodada, com um jogaço de bola, apesar de ter acontecido aquela grande polêmica ali do Hulk, o Hulk que foi suspenso pela expulsão. O Atlético Mineiro está correndo atrás disso, que tem muita coisa ainda para desenrolar. Porém, um jogão de bola mais uma vez, mas o Atlético não conseguiu emplacar ainda essas vitórias aí para poder se manter lá em cima do campeonato. Muito surpreende o Atlético Mineiro com grandes peças aí, como o próprio Hulk, Paulinho, o Scarpa, grandes investimentos. Inclusive eu e o Jussão aqui, né, nas nossas duas opções, naquela enquete que nós levantamos, que os grandes favoritos seriam o Flamengo e o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro realmente não vem correspondendo, não sei o que está acontecendo, porém o Atlético Mineiro tem que abrir o olho, porque como nós falamos agora, o campeonato é um campeonato de pontos corridos e qualquer alteração na tabela te deixa lá em cima ou te deixa lá embaixo. O Atlético está deixando a desejar, né? Porque nessa partida aqui, o Atlético não foi ruim. Jogou de bola. Como foi contra o Palmeiras, apesar de ter sido 4x0 Palmeiras. aproveitou essa oportunidade. Sim. O Vitória aproveitou essa oportunidade. Pegou e fez, marcou. Fez o papel deles. Mas o Atlético, eu acho que demorou muito ainda para acordar. Fez o primeiro gol no primeiro tempo, né? Mas no segundo morreu. O time, depois dos 30 do segundo ali, ficou apático. E o jogo que estava 4x1, o Atlético fez o segundo gol aos 42 do segundo tempo. Sim. Isso mostra o quanto o rendimento do Atlético caiu muito. Caiu muito. Durante a partida foi caindo o rendimento e o Vitória foi crescendo. E são dois resultados surpreendentes, né? O Vitória e o Atlético Mineiro, e a gente falou agora há pouco do São Paulo com o Cuiabá. Exatamente. Tivemos também Flamengo e Bahia. Aqui um jogo de liderança total, emocionante o jogo até o fim, como foi o jogo do Botafogo. Ou seja, os jogos pela liderança é emocionante do início do jogo até o fim. Mostrando mas o Flamengo que eles estão lá em cima na tabela, né? E o Flamengo leva essa vitória aqui para casa. Aliás, jogando em casa, leva para sua casa. E muito se fala da comemoração dos jogadores. Você vê como é que o trabalho, quando ele está sendo estruturado, isso reflete, né, em campo. Parece que os jogadores comemoraram
como ultimamente não vem comemorando depois do jogo. O próprio né? Tite, né, indo para a torcida, E a união para dos agradecer a jogadores. torcida o trabalho que eles estão empenhando em estar apoiando realmente o time até o fim. Exatamente. Ali pra mim foi digno de uma final. Ali foi jogão. Foi jogão. Foi jogão. Nenhum time ficou naquela da retranca, vou buscar, o empate tá bom, não. Todo mundo Até buscou. o último segundo Bahia buscando buscou a vitória, o buscando Flamengo buscou a vitória, mas né, o Flamengo conseguiu a vitória no segundo tempo. com gol de Davi Luiz. Davi Luiz. E mais um jogo dessa rodada, jogos disputados como nós falamos, mas mais um jogo com gol nos acréscimos. Gol dos acréscimos. Jogão de bola, né? Foi E jogão. tivemos Palmeiras e Bragantino, 2-1 para o Palmeiras. Palmeiras mais uma vez com um placar magro. Todas as rodadas, como nós falamos, tirando essa contra o Atlético Mineiro aí, que foi um jogão, mas ganhando de 1-0, 2-1, coisa bem apertada aí. Mas isso não quer dizer nada e mantém o Palmeiras lá nas cabeças, em terceiro lugar, empatado com o Botafogo, com 20 pontos. O Palmeiras que já estava só esperando ali o deslize do Flamengo, né? Ou do Botafogo para poder chegar, tá colado ali. Colado. É um jogo diferente, né? Porque jogou com o Atlético Mineiro 4-0. 4-0. Aí pegou o Bragantino, já. Isso mostra que cada partida é uma partida. Cada partida É, uma partida. um Gol jogo aqui do Rafael diferente. Veiga e do Rony, que vem se destacando É. bastante aí, junto com o Estevão no Palmeiras. Mas não é fácil jogar contra o Bragantino. E queria destacar só do jogo do Flamengo aí também, que agora eu lembrei, que quando é contra o Flamengo, né? Quando é contra o Flamengo, a arbitragem dá um pênalti daquele à mão, Sim. né? E quando Mais é a uma favor vez a do arbitragem. Flamengo, mais uma vez a arbitragem. Não dá um pênalti daquele. Mas esse aí é até bom. Eu de acho fazer que tem que falando ter sobre coerência, arbitragem né? aqui, né? Que A regra eu realmente, não sei se funciona só a favor de uma e outra não. Vergonhoso. Eles têm que começar a ver legal essa regra da arbitragem aí, como é que funciona. Inclusive, porque... talvez até uma dica aqui, né, para a comissão de arbitragem, não sei como é feito isso, mas já que estamos trabalhando com esse processo de ter um VAR, ou seja, de ter mais uma forma de avaliar o que está acontecendo no campo, não que o VAR vai ter a responsabilidade de marcar alguma coisa, mas talvez de ter um peso, porque eles estão ali vendo e voltando a câmera, coloca para frente, coloca para trás, traça a linha, foi, a decisão é sua, mas tem uma decisão, um voto ali talvez, naquela decisão do árbitro de campo. Sim. Porque se você tem um VAR só para poder, foi, não foi, saiu, não saiu, e a decisão é sempre sua, e ele não tem voto nenhum, continua tendo a falha humana dentro de campo como tinha antigamente. E aí você vê que não E fica- pior, duas porque agora porque daí Falha pior, duas porque vezes. daí mostra a câmera lá para toda a torcida Pra todo ver, mundo ver. E- Não foi, mas tá mostrando. tá que foi. mostrando. Aí quer dizer, não E fica aí uma fica coisa. só a interpretação, sempre em cima de Isso, a interpretação, interpretação. exatamente. A interpretação é que mata. O Davi Exatamente. Luiz Porque cabeceou. decide jogo, né? A Bateu na interpretação mão do decide zagueiro. jogo. Foi quase a mesma forma da mão que bateu dele. Exatamente. Na bola bateu na Exatamente. mão dele do Davi Luiz contra o Atlético Paranaense. Porque daí a arbitragem vendo lá no VAR, eles conseguem ver de diversas câmeras. Vários ângulos Então eles diferentes. conseguem avaliar se realmente foi intencional, se não foi. A interpretação, ela vai ter que existir. Mas se não tem o voto de quem está lá vendo por diversas câmeras, para que serve? Não é? Fica um pouco vago isso, mas a gente vai entrar mais a fundo nisso e voltamos aqui para o Campeonato Brasileiro. Então temos aí na zona de rebaixamento Vasco da Gama, Corinthians, Grêmio e Fluminense, e lá em cima na tabela Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Atlético Paranaense e o Bahia e o Cruzeiro mordendo ali para poder ficar nessas primeiras colocações aí. Próxima rodada do Brasileirão que começa hoje já com Criciúma e Botafogo, Grêmio e Internacional, Grenal, hein? Grenal, em clássico, aqui não tem É, os time dois grande, time prejudicados, pequeno. E agora eu quero ver. Agora é Grenal, agora não tem conversa fiada. E na Arena Pantanal também hoje teremos Cuiabá e Atlético Goianiense, os dois que vêm numa recuperação saindo da zona de rebaixamento, será um jogão de bola. E Vasco da Gama e São Paulo, Vasco nesse sofrimento agora sem técnico, sem ninguém ali definido ainda quem é o dono do Vasco, quem que comanda aquilo ali, ainda tem esse problema na justiça, mas não deixa de ser um time grande, vai jogar contra o São Paulo, muito pressionado. E teremos também Bahia e Cruzeiro, Fla-Flu, Flu-Fla, É. mando de campo do Fluminense, Outro grande clássico. no né? Maracanã, um jogo de amanhã, Então aí é que tá. Correria novamente pra cima da zaga do Fluminense. para a zaga do Fluminense. Como é que vai ser? Como é que o Fernando Diniz vai conseguir A parte do reagir? Flamengo é rápido, Rápido. é velocidade. O Velocidade. time todo. Eles trabalham a bola rápido ali na O time frente. todo. Vamos ver o que o Fernando Diniz vai conseguir aí segurar o Fluminense de alguma forma contra o Flamengo. Atlético Paranaense e Corinthians.
Mais uma pedrada aí em cima do Corinthians. Clássico em cima de clássico. Clássico em cima de clássico, não tem jogo difícil Série A do Campeonato Brasileiro. E Atlético Mineiro e Fortaleza. Fortaleza se recuperando, Atlético Mineiro que tomou essas 2 pancadas aí agora, vamos dizer assim, e precisa ganhar para se manter ali entre os primeiros e não prejudicar esse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E teremos Palmeiras e Juventude. Juventude que ganhou do Vasco de 2-0, jogando em casa, mas vem agora jogando contra o Palmeiras no Allianz Parque. Palmeiras que vai vir para uma final, né? Para poder talvez ser até o líder do campeonato, dependendo dos outros resultados. Sim. E o Bragantino joga contra o Vitória amanhã, às 18h30 também. Bahia e Cruzeiro também. Bahia e Cruzeiro. Bahia e Cruzeiro, passamos pelo Bahia e Cruzeiro. Amanhã também esse jogo às 16 horas. Jogão. Na Fonte Nova, Bahia e Cruzeiro, jogão de bola. Jogão. Certeza é um dos destaques da rodada aí esse jogo. Com certeza. Né? Meus amigos, um grande abraço para vocês. Brasileirão 2024 aqui no Arena do Gol TV. Um grande abraço e um golaço para vocês.